Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Paulo Baldi, com o tema Serve aonde estiver e como puder. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, boa noite meus queridos irmãos e irmãs. Agradeço também ao convite da Rádio Fraternal, essa rádio que tanto contribui para a divulgação de tantos assuntos interessantes, não só da doutrina espírita, como também de outros temas relevantes para que possamos aprender a ser um pouco melhor no nosso dia a dia. Há tanta reforma moral que é muito falada, então a gente tem a oportunidade de estar aqui, e não como palestrante, mas como uma pessoa também que tem os seus defeitos, tem as suas limitações, mas no decorrer do tempo, vai aprender um pouquinho e vai tendo a oportunidade de trocar experiências com outros. Então essa é a nossa finalidade. Não exatamente ser alguém expert no assunto, mas ter a oportunidade de conversar e se de fato as pessoas compartilham também da sua opinião. Porque o contra nunca é negativo. O contra ele é positivo em algumas situações, porque permite várias reflexões. E o tema de hoje, ele não deixa de ser uma reflexão a respeito do que nós vamos conversar hoje, do que é servir, aonde você estiver, da forma onde você estiver e como você estiver. O tema de hoje, ela é uma frase extraída de 2 livros fantásticos e maravilhosos que eu recomendo. Um é o Evangelho segundo o Espiritismo, e outro livro é uma psicografia de Chico Xavier, que foi dita pelo Espírito Emmanuel, que é o livro onde a gente vai poder aqui abordar essas questões, ok? O tema de hoje, a gente vai tentar entender um pouco todas essas questões que abordam a caridade. É muito fácil falar de caridade, é muito fácil a gente dizer assim, vamos praticar a caridade. Mas a gente tem que entender um pouquinho também de onde que vem toda essa questão de caridade, Porque todo mundo diz assim, olha, a caridade compreende, a gente entende, mas a gente sempre ouve aquela questão que é muito difícil de ser praticada, Então aí já existe um ponto que a gente precisa abordar como esclarecimento. Por que é difícil de ser praticada a caridade, Aí a gente tem que dividir em 2 blocos. Existe uma caridade definida como material e também uma caridade definida como espiritual. Bem, de qualquer forma, ambas têm o seu valor. Ambas terão o seu valor dentro de um contexto maior, tanto aqui na Terra, como também quando a gente passar para o outro lado. Nos diz o Evangelho, que a riqueza, e aí a gente vai entender um pouquinho essa questão de caridade, a riqueza é alguma coisa que hoje nos incomoda muito. Não de ter essa riqueza, mas como é que nós usamos essa riqueza? Diz lá no Evangelho, no capítulo 15, item 10, fora da caridade e não a salvação, que não devemos juntar tesouros na terra. E o que diz mais o Evangelho também? Nos diz porque se você juntar tesouros aqui na terra, o que vai acontecer? Bem, vai acontecer que as traças vão acabar com esse tesouro, e também a ferrugem e também os ladrões. Então, de qualquer forma, a gente tem que pensar dessa forma. Um lembrete, Deus não condena exatamente que tenhamos a riqueza, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Se Ele nos dá essa oportunidade da riqueza, é porque Ele quer testar a gente de todas as formas. Testar como é que nós usamos essa riqueza a nosso favor ou usamos a favor dos outros. Então, tudo que Deus nos fornece, nos permite ter, não é simplesmente para que você realmente tenha. Como é que você utiliza esses recursos, não em favor próprio, mas em favor dos outros. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender. E dentro de um contexto também, nesse mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz lá que a caridade é uma forma ampla de a gente ter hoje uma seguinte indagação, uma seguinte afirmação, me perdoe, que o destino da humanidade
se encerra nesse princípio. E aí a gente vai pesquisando um pouquinho mais nos livros, né, tentando entender, mas como é que o destino da humanidade se encerra nesse princípio fora da caridade e não a salvação. E aí você vai entendendo, a gente vai lendo os livros, os conceitos, e diz o seguinte, que dentro do contexto na Terra, né, quando você pratica a caridade, você caminha, você segue de uma forma tranquila, a sua consciência é tranquila. E dentro, quando você partir para a eternidade, por que vai se encerrar toda essa questão do destino dessa humanidade que também partiu para o plano espiritual? É porque lá você vai ter a oportunidade, quando você praticou aqui, de conhecer a graça e a luz de nosso Senhor Jesus. Então veja bem, essa afirmação, né, que é feita tanto no livro, né, na psicografia de André Luiz, de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, me perdoe, e também no próprio livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Entendendo um pouquinho essas questões. Então, o que acontece, né? Para a gente chegar no nosso tema de hoje, né? A gente entende que quando você tem as riquezas, quando você tem esses bens, e diz lá no texto que quando você faz uso disso de uma forma irracional, né? E aí a gente vai entender que a irracionalidade da utilização dessas questões dos bens materiais, a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Como é que eu estou fazendo uso hoje daquilo que eu tenho disponível, né? Será que eu estou fazendo de uma forma racional? Será que eu estou fazendo de uma forma que eu possa realmente atingir o meu objetivo, que é auxiliar aos mais necessitados, né? Essa é uma pergunta. Por que nos diz lá? Porque, na verdade, quando a gente for se deparar, e aí diz o texto, né, quando chegar lá nas fronteiras da morte, né, eu acho uma coisa muito interessante, né? Eu fiquei entendendo o que seria a fronteira da morte, né? É quando você estiver realmente ali, né, passando ali por alguns fios que faltam ser desligados e você se incorporar ao mundo espiritual. Quando a gente for para o lado de lá, e aí a gente vai entender por que tudo isso, esses bens materiais, não farão nenhum sentido. Nada você vai levar, e aí a gente tem a certeza, né? Eu não vou levar absolutamente nada. Mas o que eu levo? E aí o texto nos diz lá que você leva o quê? Você levará as migalhas do amor. Eu gostaria só de dizer o livro, que é o livro da esperança. Lá no início, realmente eu não disse, né? É o livro da esperança que eu recomendo também. Então você vai levar as migalhas de amor, né? A gente não está falando nem de grandes obras, enfim, que você plantou, que você semeou durante a sua vida, né? Isso contará muito exatamente quando você passar para o lado espiritual. Mas aí você me diz assim, poxa vida, né? Mas eu tenho direito a tudo aquilo que eu conquistei, e aí a gente vai ver um pouquinho abaixo do texto, né? Com relação às suas formações acadêmicas, com as suas formações intelectuais. A gente vai entender que o texto, tudo é permitido, mas desde que eu realmente seja uma pessoa que sabe utilizar isso de uma forma racional, né? Então, já no primeiro texto lá do livro da Esperança, né, que é o item 42, que fala nas sendas do mundo, né? O que é sendas do mundo, né? Só para entender um pouquinho. Sendas são caminhos, né? Estradas, são atalhos, né? Que nós pegamos durante a nossa vida. Eu tenho a minha avenida, né? A Mara tem a estrada dela, o Jefferson e o Ricardo têm os seus atalhos, né? Muitas vezes, quando a gente fala em atalhos, e aí a gente também tem que fazer um questionamento, muitas vezes pegamos os atalhos um pouco mais errados. Não são os atalhos que, de fato, nos levam exatamente a uma vida mais digna, a uma vida não de perfeição, mas uma vida mais de lutas, né? Lutas redentoras, né? Como sempre falo desse tema aqui também. Então a gente se desvia exatamente daquilo que nós somos definitivamente empregados aqui no planeta Terra. Somos servos do Senhor Jesus, viemos com um plano, com uma missão, mas em dado momento a gente percebe exatamente que isso aí saiu fora de controle, né? Observamos exatamente hoje no mundo, né, as coisas hoje que a gente poderia aqui enumerar, mas não veio ao caso.
vemos os desvios de comportamento, né, os desvios de comportamento que tal atinge a humanidade, né, e que o texto hoje vem muito a calhar. Descendo um pouquinho mais no texto, né, no livro da Esperança ali ele vai falar também de títulos, né? Eu achei muito interessante, né? A minha formação de faculdade, né? Eu sairia como um administrador, né? Então eu imaginava uma série de coisas, né? De valorização, de respeito que as pessoas teriam. Eu imaginava coisas assim para mim, mas eu não imaginava para o outro. E eu vou entendendo que essas questões que a gente vai tecendo e vai incorporando ao nosso vocabulário, ao nosso cotidiano, na verdade, são exatamente ervas daninhas que vai me conduzindo exatamente a outros questionamentos, né? E aí eu entendo que eu não posso exatamente entender que essas questões possam ser aqui discutidas ou faladas ou ditas. Nós temos que ter exatamente um comportamento hoje que permitam que possamos hoje ter exatamente a realidade da situação, né? Como é que eu tenho todas essas noções, né? Como é que eu não vou deixar esses cargos hoje simplesmente suprirem as minhas ilusões, né? Como é que eu vou utilizar tudo isso como uma forma de que isso aí vai agravar mais ainda as consequências que eu terei no futuro, talvez aqui no planeta, como também na espiritualidade? Bem, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando isso realmente começar a me fazer mal, e aí a gente vai ter uma noção exatamente das consequências, aí a gente entra num outro questionamento, né? A bendita ação, a lei da ação e reação, né? Causa e efeito. A gente ouve muito isso, né? Isso vai acontecer em dado momento, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas necessidades que nós temos de sermos reconhecidos, né? E é muito legal. Legal não, né? É muito, para a gente, a nossa, né, o nosso egoísmo, o nosso nariz vai lá para cima quando nós somos reconhecidos diante de uma multidão ou diante de pessoas. Descendo um pouquinho mais ali, o texto ali, né, do livro da Esperança vai falar um pouquinho mais ali a respeito exatamente de outros fatores que inibem exatamente a nossa possibilidade de progressão dentro do nosso mundo, né? E o que nós podemos entender desses temas aí que a gente abordou aqui? Ali fala também das nossas narrativas, né? Eu achei muito interessante essa questão de narrativa, que a gente incorpora frases santificantes, né? E eu estou me colocando nessa situação hoje, né? Quando eu estou dizendo para vocês uma coisa, isso me incorpora o que eu estou falando aqui, ou as frases santificantes, incorporam o meu vocabulário espiritual. Isso me faz uma pessoa não ser melhor, mas ser uma pessoa egoísta, né? Por eu saber, por eu conhecer mais, por eu ter mais noção das coisas, isso eu tenho uma grande vantagem com relação aos outros. E ali diz, né, nas fronteiras da morte, né, novamente o texto ali do livro da Esperança nos diz que quando da passagem ou quando nos aproximarmos dessa fronteira espiritual, tudo isso será confiscado. Tudo será confiscado. O que passará para o outro lado são os pequenos favores que você deixou aqui e das pessoas que humildemente aceitaram esses valores. Não é uma coisa muito profunda, né? A gente fala assim, poxa vida, uma frase dessa, um texto desse, merece uma reflexão por parte de nós, né? E aí Emmanuel continua dentro da psicografia do Chico Xavier, né? Alocando algumas coisas que a gente vai entendendo que dentro do universo, né, quando a gente fala que o universo conspira ao nosso favor, né, e ali traz ali que o universo é um sistema contábil que tem como moeda a caridade. O universo é um sistema contábil que tem como moeda a caridade. Olha só, e que quando a gente se deparar lá nas fronteiras da morte, né? É muito legal isso aí. A gente vai começando a ter ou um pouco de medo ou a gente começa a fazer uma reflexão a respeito. Quando a gente passar para o outro lado lá, né?
tudo que não for baseado na caridade será confiscado. Tudo. Não há o que não será confiscado, né, entre a espiritualidade. E aí me faz lembrar algumas leituras, né, que a gente faz lá no centro onde eu frequento e tal. E recentemente a gente comentou sobre esse tema lá na quinta-feira passada, inclusive, né, de que de fato a gente tem assim atitudes, né, atitudes que nós precisamos repensar a questão dos valores que nós estamos empregando nessas atitudes, né. A irracionalidade hoje do ser humano, né, não se compara hoje à racionalidade animal, não é verdade? O animal, ele tem a sua vida, fome, ele mata para suprir uma necessidade, né? Nós não podemos isso aí empregar o ser humano em determinada época, em determinados períodos, né? Não a racionalidade animal, que é simplesmente sobrevivência, mas ele utiliza a racionalidade abaixo do animal, né? E não vamos nem comparar com o homem da caverna, né? Porque o homem da caverna a gente não pode imputar nada a ele, porque ele não tinha referências, né? E aqueles espíritos eram espíritos que estavam vindo para um planeta, que é o nosso planeta, né? Cheio exatamente da necessidade do aprendizado, né? Enfim, então a gente hoje se depara com algumas situações onde a gente vai entendendo que, à medida em que eu já não faço mais aquilo naquele período, eu não preciso matar, não é verdade? Eu preciso roubar para se alimentar. Mas quem disse que nós não fomos, em outra oportunidade, essas pessoas? Se a gente pegar hoje o tempo que existe a Terra, o tempo do surgimento das primeiras civilizações, por que eu já não fui alguma pessoa desse tempo? Por que eu já não matei? Por que eu já não roubei? Mas hoje eu tenho, a minha consciência hoje não permite, porque eu tive um aprendizado. Então, por isso que nós não podemos hoje reprovar as pessoas, e é claro que é muito difícil a gente falar sobre isso, sobre o que acontece hoje com as pessoas, o modo de comportamento, o modo das pessoas, porque aí a gente vai entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu aprendizado, né? Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua estrada. E essa estrada, às vezes, é uma estrada cheia exatamente de consequências para a pessoa, ou consequência para as pessoas, onde aqui a gente está aqui imbuído das melhores intenções. Bom, e aí volta naquele tema, né, que a gente, mediante essa bandeira que se chama caridade, nós devemos servir, né, do modo que for possível e aonde estivermos. Lembremos, né, que essa questão da caridade, ela não envolve ser você pertencente a uma facção, ou uma religião, ou um determinado culto ecumênico, enfim, né, não é nada disso, né? A caridade, ela pode ser feita e deve ser feita exatamente dentro dos princípios cristãos, né? A própria rádio, aqui a gente sabe das ações que eles têm, né, não é só para uma igreja, né? Se alguém vier pedir, e a gente percebe isso, uma necessidade de mantimento, se percebe a arrecadação, o movimento das pessoas, né? Não está perguntando para quem, existe uma necessidade. Então, o cumprimento dessa necessidade, né? A prática cristã de você auxiliar, né? Isso te levará exatamente a uma reflexão maior, que é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Quando a gente fala que a caridade tem a possibilidade de você seguir por uma vida cristã, por uma vida digna, por uma vida em paz, é justamente esses atos que te permitem isso, né? E muito mais do que você ficar em paz enquanto você tem o seu trajeto aqui durante a sua vivência na Terra, muito mais você encontrará essas experiências, né? Quando você se deparar exatamente com a luz do Pai Maior. Portanto, caridade não é uma obrigação, né? Porque a caridade que se faz por obrigação, ela não deve ser feita, né? Porque a atribuição de uma pontuação, ela será zero. Você tem que fazer a caridade de coração. A caridade nunca deve ser feita exatamente como imposição. Ah, mas eu não nasci fazendo caridade. Perfeito, ninguém nasceu.
né? Todos nós aqui nascemos simples e ignorantes, né? Como já foi dito lá, e a gente exatamente vai seguir por uma estrada, né? Por uma senda, né? No nosso caminho e tal, que nós vamos refletir sobre tudo isso. Quando a gente se referiu às questões de posses, né? Eu acho que é um tema que talvez hoje, diante diante do físico, né, diante da necessidade de ter, da necessidade de mostrar, de expor o que você tem, eu sugiro uma leitura lá no Livro dos Espíritos, que vai da pergunta 711 até a pergunta 717. Livro dos Espíritos, 711 a 717, onde vai dizer muito bem sobre as questões da materialidade, né? E ali, quando você vai ver as perguntas, quando Allan Kardec faz essas indagações para a espiritualidade, as respostas que estão ali, que vêm da espiritualidade, são respostas simples e óbvias, né? Não existe ali uma crítica exatamente a quem tem, porque eles alegam ali, né, pela compreensão do texto, da pergunta e da resposta, que nós necessitamos desses valores, né? Muito pelo contrário, né? A gente fala da riqueza, né? Voltando um pouquinho nesse texto, ela é dada para você com a forma exatamente de como é que você se comporta com relação a isso. Né? Muita gente se perde, né? E aí se perde de uma forma que, infelizmente, por uma questão de não saber utilizar esses recursos, né? Utilizou de uma forma errada. Mas eu não digo só com relação ao dinheiro, né? A gente tem com relação às nossas atitudes. Como é que nós podemos hoje doar um pouco daquilo que temos dentro da gente? Como é que nós podemos hoje doar um pouco para os outros? E a gente sabe que muita gente precisa de uma conversa, né? Eu me lembro de um caso recente, né? Aliás, a questão da caridade aí. Estava eu e a minha filha indo para uma festa junina. E no sentido contrário, vinha vindo uma mãe, olha só, a historinha veio agora na minha cabeça. Vinha vindo uma mãe, uma filha maior e uma filha menorzinha, supondo também que elas iriam para uma outra festa junina em sentido contrário. Porque a filha mais nova, eu acho que era filha, né, estava tipicamente vestida para uma festa junina. Quando eles chegaram numa determinada esquina, eu estava vendo, se depararam com uma pessoa dormindo ao vento, nesse tempo de inverno aqui, né? E mais ou menos tipo 7 horas da noite. E a pessoa, eu passando, a menina maior, dizendo para a mãe, vamos fazer uma ligação, né? Existe uma ligação aqui na cidade, do número tal, que acolhe essas pessoas, né? E a mãe foi muito incisiva, ela falou, não tem que se cuidar disso, cada um tem que se cuidar como pode. Fica tranquilo que alguém aí vai ver exatamente isso aí, ou alguém... Então, aconteceu isso, a menina foi embora e foi para frente. Eu sabendo também desse serviço, né? Fiz a ligação, atenderam normalmente e veio uma viatura para fazer o recolhimento dessa pessoa. Não estou dizendo do meu caso, né? Talvez você faria isso, todo mundo faria uma coisa dessa, simplesmente por fazer, né? Não é nem questão de você querer ganhar méritos, porque não tinha ninguém vendo. Mas eu pensei na pessoa que fez essa negação. Eu não pensei na mãe, né? Mas eu pensei na filha que teve exatamente essa atitude, né? De parar, verificar a situação e fazer uma ligação para que a pessoa fosse acolhida. Então são esses gestos, né? Quando a gente fala de pequenos favores, que eles ficarão, né? Que contarão muito na pontuação ou no próprio livro da vida, né? Que é uma poesia do Chico, que ele fala muito sobre a questão do livro da vida, né? Que nós escrevemos o nosso livro. A nossa vida está no livro. Cada dia nós escrevemos uma página, não é verdade? Então, quando você chegar lá nas fronteiras da morte, que a gente sempre fala, ou quando você já estiver do outro lado da espiritualidade, o Chico nos diz que esse livro será aberto. E você vai ler o seu livro, né? Eu não vou ler o meu livro. Eu não vou ler o livro dos meus... Não, eu vou ler o meu livro.
E nesse livro terão páginas que você fará questão de ler, mas terão páginas que você fará questão de rasgar. Temos um livro desse ao nosso alcance? Temos ideia de que estamos escrevendo hoje um livro em que nos será aberto quando partimos para a espiritualidade? E aí a gente vai poder alegar que não fomos nós, porque você escreveu a sua letra, né? Está tudo bonitinho ali, muito tranquilo para que de fato saiba que você escreveu o livro. Então, portanto, eu acho que a questão da caridade, eu acho não, né? O que nos fala a doutrina espírita, e o que fala os evangelhos, o que fala o primeiro livro, que foi o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é o segundo livro, nos fala para que realmente, se quisermos exatamente ter a salvação, devemos praticar a caridade. A caridade é uma coisa possível para todos nós. Então vamos fazer do uso dessa grande bandeira, né, instituída há muito tempo por Jesus, né, e pelos seus acompanhantes, seus discípulos, né, vamos fazer exatamente disso a nossa bandeira, para que a gente possa recolher no futuro, não só no futuro, como no presente também, tudo aquilo que a gente precisa exatamente para entender um pouquinho por que estamos fazendo aqui e o que nós devemos fazer para continuar aqui a servir aonde estiver e como puder. Espero que as minhas palavras, né, tenham sido entendidas, né, mas eu acho que eu recomendo sempre os dois livros, né, que eu comentei com vocês, que é o livro da Esperança e o Evangelho aí, que é o capítulo 15, o item 10, ok? Eu agradeço muito a todos vocês, fiquem com Deus e uma boa semana também. Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.